Sabe o que é desafiador? Desafiador é escolher um artista que servirá, cujo trabalho servirá de referência para nós sabermos como resolver certos problemas relativos à anatomia, à luz e sombra, à perspectiva, enfim, um guia, uma bússola que ofereça alguém que ofereça um mapa sobre como lidar com fundamentos do desenho. Precisa ser um desenhista excelente em todos esses fundamentos. Olha só, na dúvida, não havendo alguém com quem vocês tenham uma maior afinidade estilística, na dúvida eu posso sugerir tranquilamente o trabalho do José Luiz Garcia Lopes, do argentino José Luiz Garcia Lopes, como referência de excelência. Por quê? Porque em todos esses fundamentos, no tocante à anatomia, no tocante à luz e sombra, no tocante ao básico, ao fundamental, ao essencial sobre desenho, em tudo ele mandava muitíssimo bem. De quebra, ele recorria a tipos fisionômicos que marcaram o padrão de beleza da ilustração americana durante mais de um século. Os tipos que ele desenhava estavam fortemente alinhados com os tipos ideais, com o tipo ideal, com o ideal de beleza que era visto nas ilustrações, era visto inclusive no cinema. Estou me referindo a personagens que tinham as têmporas quadradas, achatadas, maxilares quadrados e proeminentes. Ele trabalhava todos esses volumes comuns a esses tipos fisionômicos muito bem, e ele decididamente é alguém que pode te ensinar como desenhar um rostinho funcional, um rostinho bonito, pode te ensinar como desenhar em escoço, em perspectiva, pois ele variava muito bem nos ângulos, ele reunia todos esses atributos que eram comuns a páginas de quadrinho de excelência, variava nos ângulos, variava nos tipos, recorria ao mesmo tempo em que variava nos tipos, a tipos bem próximos do ideal de beleza, do ideário de beleza norte-americano, pelo menos. Tá? Então, se você deseja trabalhar com páginas de quadrinhos que tenham esses atributos, que reúnam essas qualidades, reúnam essas características ideais, você pode sim ter o José Luiz Garcia Lopes como referência de excelência. Eu recomendo muito fortemente que você o tenha como tal. Tá? Isso na dúvida. Talvez exista um desenhista cujas características estilísticas estejam mais alinhadas com o seu próprio ideal de beleza, com as suas próprias ambições estilísticas, tá? Com o seu gosto pessoal. Nesse caso, se você sabe que deseja fazer um desenho como o do Charlie Schulz, que é o desenhista do Peanuts, ou se você deseja desenhar, fazer algo parecido, algo que se assemelharia mais ao desenho sei lá, do Sérgio Aragonês, do Gru, o Errante, Gru the Wanderer, se você sabe que busca algo assim, que quer algo mais cartunesco, ou se de repente você quer um desenho um pouco mais realista, mas ao mesmo tempo mais dinâmico, mais moderno, como o do Jim Lee, alguém assim, aí paciência. Se você tem consciência que prefere um outro tipo de traço, então busque esses outros artistas. Agora, se o que você quer é um desenho clássico, um desenho cuja anatomia é nada menos que impecável, cujo trabalho de distribuição dos sólidos, né, de luzes e sombras, é nada menos do que crível, é nada menos do que funcional, é nada menos que exemplar. Tá? Se você busca algo assim, por que não recorrer a alguém como Garcia Lopes? O Garcia Lopes ele pode não ter inovado em muitos aspectos. Ele tem algumas características estilísticas que lhe são próprias. Ele gosta muito de afunilar, né? Ele gosta dessas pernas magrinhas, gosta também de construir manequins que são cônico-cilíndricos e bem afunilados nos braços e nas pernas. Eu noto muito isso. Tá? Ele pode não ter inovado muito, ele pode não ser necessariamente ter inovado nos escoços. Ele usa escoço como o Neil Adams usava, como o Gianni Collan, outros desenhistas da época usavam também. Agora, afora esses afunilamentos, apesar dele não ter nada que seja necessariamente excepcionalmente original, ele fazia tudo que existia de melhor na época com excelência. Ele sabia recorrer, ele sabia aplicar todos os recursos estilísticos que eram mais populares em sua época, ali no auge do quadrinho de bronze, fins dos anos 70, ele sabia fazer tudo isso com excelência, daí ele ter se tornado uma referência tão sólida. Ele equilibrava muito bem todos esses recursos. Ele fazia tudo de uma forma combinada, ao mesmo tempo com simplicidade e com extrema qualidade. Então, variação de ângulos, anatomia sólida, baseada em tipos ideais, distribuição dos sólidos, tudo, ele articulava com extrema qualidade, com simplicidade. Ele sabia como detalhar a cena, o quão detalhar a cena sem poluí-la,
Tudo isso ele fazia muito bem. Então, na dúvida, meu amigo, na dúvida sobre quem será o seu guia dentro desse universo, dentro desse nível de realismo, na dúvida, busque o trabalho do mestre Garcia Lopes. Eu garanto que seu desenho será dinâmico, moderno, funcional, em qualquer época. Isso é um clássico, isso é que é ser um clássico. É desenvolver um trabalho que é pertinente, que é válido, que é atual em qualquer época. Se isso não é o que quer dizer o clássico, então eu não sei. Se isso não significa o que é ser um clássico, então eu não sei o que é. Mas eu estou sendo condescendente, tá? É precisamente isso. É precisamente disso que se trata. Se você quer se aproximar seu desenho dos clássicos, se você quer atribuir essa característica ao seu trabalho, se você quer que ele seja atual em qualquer época, então, recorra a referências, pesquise referências como essas aqui. Entendido? Você curtiu essas características? Você apreciou esse vídeo? Então, curta o vídeo, inscreva-se no canal, tá? Lembre de se inscrever no canal para acompanhar outros trabalhos sobre quadrinhos como esse. Quer aprender a desenhar? O seu lugar também é aqui, tá? Quer aprender a fazer quadrinhos? O seu lugar é aqui, pode se inscrever, tá certo? É isso. Eu te agradeço por me assistir até aqui. Forte abraço e até um de meus próximos vídeos. Tchau, tchau.